Eles enxergaram antes que todos acreditassem, quando tudo ainda era apenas um rascunho, uma ideia vaga, um sonho sussurrado que parecia impossível. Eles já tinham a visão clara. Enquanto o mundo ainda questionava, duvidava, ridicularizava, eles viam. Alguém que mais tarde criaria o maior império de entretenimento da história foi desacreditado por não ter imaginação. Mas ele já tinha a visão. Quando disse que se você pode sonhar, você pode fazer, ele não estava apenas motivando crianças. Ele visualizou uma nação unida, mesmo que tudo ao seu redor dissesse o contrário. E ele segurou essa visão com firmeza até o fim. Foi essa clareza que o guiou, que o manteve de pé, que o fez perdoar. Mandela sabia que liderar não é vingar-se ou ter poder. Eles suam, lutam, insistem, aprendem. Eles caem, mas continuam, porque a visão é tão forte que não os permite parar. Você pode enxergar algo que ainda não existe, e pode sustentar essa imagem com fé, disciplina e ação constante. Não importa onde você esteja agora, a visão não depende do ambiente. Ela nasce dentro, e ela transforma o ambiente à sua volta. Ela é mais poderosa que a dúvida, mais forte que a crítica, mais resiliente que o medo. Continue se alimentando de ideias poderosas, de histórias reais, de energia que te impulsiona para frente. E para isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha com a gente nessa jornada de transformação constante. Aqui é o seu lugar de visão, força e ação. Você está pronto? O mundo está esperando. Ela é o início de tudo. Quando você encontra sua visão, encontra também sua força, a energia, a razão e a sua missão. Você acorda com propósito, dorme com direção, nada segura, nada desvia. Você começa a mover o mundo, porque o mundo inteiro começa a sentir sua energia. Tudo muda, porque você mudou primeiro, você viu antes. E por isso, você lidera. Tudo começa quando você decide ver, quando você fecha os olhos para o medo e abre os olhos da fé, quando você diz, eu não vou esperar, eu vou construir. Quando você escolhe viver pelo que acredita, e não apenas pelo que é seguro, é como se fossem puxados por ela, como se o futuro já estivesse pronto e estivesse chamando. É uma força magnética. Você começa a agir não como se quisesse chegar lá, mas como se já estivesse lá, como se fosse inevitável. E é assim que o impossível começa a parecer natural. É sobre propósito. E a visão é o que sustenta esse propósito, mesmo nas noites mais escuras. Por trás de todas as controvérsias, está um homem com uma visão absurda. Colonizar Marte. Criar carros elétricos, acessíveis. É sobre enxergar algo que ninguém viu, segurar essa imagem com força e caminhar com coragem. É sobre inspirar outros a verem também. É sobre criar o novo, romper com o padrão, trazer luz onde só havia confusão. Grandes líderes não são diferentes de você. Eles apenas decidiram acreditar mais, sonhar mais, agir mais. Eles se permitiram ver. E você também pode. Muitos duvidaram, mas ele continua. E quando você vê, com clareza, você não precisa convencer os outros. Você só precisa continuar caminhando, um passo após o outro, até que o mundo veja também. Ele estava revelando a fórmula de sua própria jornada. Walt não viu o mundo como ele era. Ele o via como ele poderia ser. É aquela voz interna que diz, eu nasci para isso. Eu fui feito para isso. Eu vou até o fim, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando não há resultados, mesmo quando tudo parece ruir. O verdadeiro líder visualiza com intensidade, com paixão, com fé. Não é talento raro. É uma habilidade treinável. Você também pode desenvolver uma visão clara. Precisa aprender a olhar além da superfície, a ver o que está escondido por trás do óbvio, a silenciar o ruído ao redor e ouvir o que sua intuição está gritando, a se conectar com algo maior que você. Pergunte-se, o que você quer ver no mundo? O que só você consegue imaginar? O que ninguém ainda construiu, mas você acredita que é possível? A resposta a essas perguntas é o início da sua liderança. Ele acredita antes de ver, ele constrói no invisível, antes que algo apareça no concreto. Porque ele sabe, tudo começa dentro. E essa é a diferença entre quem lidera e quem apenas observa. Quando alguém a sustenta com tanta clareza, os outros começam a ver também. Eles se unem, se movem, se entregam. Isso explica por que líderes visionários conseguem montar equipes incríveis, atrair seguidores fiéis, criar legados duradouros. Eles oferecem algo maior que metas. Eles oferecem significado, propósito, uma direção clara quando tudo parece nebuloso. Eles dizem, vem comigo, eu sei para onde estamos indo. E mesmo que ninguém saiba como, todos acreditam. Enquanto outros veem obstáculos, líderes com visão veem oportunidade. Enquanto uns veem fracasso, eles veem aprendizado. Enquanto uns se limitam ao que é possível, eles sonham com o que parece impossível. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos da mente.
do coração, da alma. A verdadeira liderança começa com isso, com uma visão. Quando entrou em uma sala com um grupo de jovens desenvolvedores, ele não descreveu um computador com dados técnicos. Ele disse: vamos colocar 1000 músicas no seu bolso. Ele não vendia produto. Ele oferecia transformação. Jobs tinha o dom de transformar uma ideia simples em uma experiência emocional profunda. E isso só é possível quando você consegue visualizar com clareza aquilo que ainda não existe. Quando você acredita tanto na sua visão, que ela se torna inevitável. Não qualquer visão, mas uma que ultrapassa a realidade imediata e toca o invisível. É essa visão que move montanhas, que desafia o status quo, que constrói o amanhã, mesmo quando o presente parece desabar. Walt Disney via um pântano e vislumbrava um reino mágico. Steve Jobs observava circuitos e via beleza a revolução. Nelson Mandela estava em uma cela e acreditava em um país livre. É assim que grandes líderes nascem, pela capacidade extraordinária de enxergar o que ninguém ainda consegue imaginar. Eles são criadores do invisível. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Steve Jobs não sabia codificar como seus colegas engenheiros, mas tinha algo que poucos tinham. Ele enxergava o futuro. Nelson Mandela passou 27 anos preso. 27 anos, em que poderia ter sido consumido pelo ódio, pela dor, pela desesperança. Mas ele decidiu ver algo maior. A visão que transforma não é apenas sonho, é convicção. Essa visão também é contagiante. É aí que você entende o poder disso. A visão não é luxo, é necessidade, mas não basta sonhar. A visão exige ação. E essa é outra marca dos líderes visionários. Eles não apenas sonham alto, eles agem com intensidade. Pense em alguém como Elon Musk. Você pode ter uma visão para sua vida, sua carreira, sua comunidade. Liderança não é sobre títulos, é sobre clareza. Não subestime o poder de uma visão. Se esse conteúdo despertou algo em você, se acendeu uma chama, mesmo que pequena, se fez você lembrar do que é capaz, então não deixe isso morrer. Curta, compartilhe e comente se esse vídeo te inspirou. Deixe nos comentários se você vai começar hoje sua evolução.